Ei, pessoal, hoje o mundo político amanheceu movimentadíssimo. A Polícia Federal cumpriu 29 mandados de busca e apreensão no inquérito das fake news que corre no Supremo Tribunal Federal. Os alvos são políticos, empresários e ativistas bolsonaristas. E esse é o nosso principal assunto de hoje. Eu vou conversar com o jornalista e comentarista político Carlos Lindenberg sobre essas questões. Muito bem-vindo, Lindenberg. Obrigada por atender a gente. É sempre um prazer, é muito agradável conversar com você e com os telespectadores da TV Assembleia. Mesmo que seja da quarentena, né? Você está longe, você está num sítio. Eu estou numa fazendinha que eu tenho perto de Curvelo e é um lugar muito agradável. Eu estou aqui já há mais de 60 dias, de maneira que dá uma saudade, né, de diversas pessoas, diversos amigos e dos netos, sobretudo, né? Faço ideia. Mas, enfim, de qualquer forma, você está antenado com o noticiário e é por isso que a gente vai conversar. Hoje, como eu mencionei, nós temos aí a ação da Polícia Federal dentro do inquérito das fake news. Eu queria saber a sua impressão dessa ação justamente no dia seguinte da ação da Operação Placebo no Rio de Janeiro. Como é que você vê esse momento da Polícia Federal justamente após toda aquela discussão sobre troca de comando, depois da gente assistir aquela reunião no Palácio do dia 22 de abril, depois disso tudo, a gente tem essas duas operações aí. Vamos para introduzir o que você acha dessa história. Olha, em primeiro lugar, eu acho que a ação da Polícia Federal lá no governo do Rio de Janeiro, especialmente nas residências e no escritório do governador Wilson Witzel e da mulher dele, eu acho uma coisa meio estranha, para não falar outra coisa, Vivian, porque ocorre exatamente após a exoneração do ministro Sérgio Moro e do diretor da Polícia Federal, que foi trocado. Me parece muito uma coisa assim de uma coisa teleguiada, né? Uma coisa de, olha, vamos fazer isso. E não é de esquecer que naquela reunião do 22 de abril, o presidente Bolsonaro chamou o governador do Rio de Janeiro de estrume. Além de outros palavrões, aliás, aquela reunião foi uma reunião de palavrões, mais do que de ministros, mas, de todo caso, me pareceu uma coincidência muito grande, sobretudo porque ela ocorreu um dia após a deputada Carla Zambelli anunciar que haveria como eu diria, uma ação da Polícia Federal em cima de alguns governadores. Eu já estou até esperando eu acho até que o João Dória devia ficar já de antena ligada, porque o próximo provavelmente será ele, né? Se for nessa porque toada. Já estão falando de investigação em relação a respiradores, né? Já tem uma conversa já anunciada, né? Há de lembrar que realmente há alguma coisa estranha também na compra de respiradores e na instalação de hospitais de campanha lá no Rio de Janeiro, né? Não vamos esquecer isso. Uma coisa é uma coisa, né? Outra coisa é outra coisa. Quer dizer, Zambelli saber disso, ou pelo menos sugerir, né, que a situação toda sugere que ela sabia que a operação ocorreria, né, o que levanta realmente suspeita. Mas aí, logo depois dessa operação no Rio de Janeiro, que causou espanto e, ao mesmo tempo, criou esse sentimento de que se trocou o superintendente, se era tão importante trocar o superintendente da Polícia Federal, isso pode estar relacionado à ação. Aí vem a operação das fake news, do inquérito das fake news, né? No dia seguinte. Acho que não há uma concatenação entre uma coisa e outra. O que você poderia imaginar é que houvesse uma retaliação
ou uma ação mais rigorosa do ministro Alexandre de Moraes em cima dessa questão do Rio de Janeiro. Mas é uma situação tão distante politicamente uma da outra que eu não acredito que possa haver essa retaliação do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, em cima da ação contra o governador Wilson Witzel. Eu acho que aí também é uma coincidência, assim como eu falei que talvez fosse uma coincidência a deputada Carla dizer uma coisa lá no Rio Grande do Sul, né, e no dia seguinte acontecer uma ação no Rio de Janeiro. De qualquer maneira, Vivian, eu quero chamar a atenção do telespectador para duas reações do presidente Bolsonaro. Ontem, ao saber do que havia acontecido no Rio de Janeiro, né, e ele já sabia previamente, claro, ele deu um sorriso largo, um sorriso, digamos, de vitória. E hoje ele disse, novamente, naquele chiqueirinho que é uma desonra para a imprensa, ele disse, naquele chiqueirinho, que vem mais investigação aí. Olha, então ele está sabendo de tudo. Ele está sabendo do que pode vir por aí. Ou seja, o Sérgio Moro tem alguma razão ao dizer que o Bolsonaro interferiu na ação da Polícia Federal. Está aí, está comprovado isso aí. Aliás, o Witzel disse exatamente isso ontem, né, que a Polícia Federal agora está a serviço da família Bolsonaro. Agora, Moraes mandou quebrar o sigilo, né, Alexandre, o ministro Alexandre de Moraes mandou quebrar o sigilo dos investigados e bloquear os perfis, porque, lembrando que os investigados, eles são vários deputados federais e estaduais, empresários que são publicamente bolsonaristas, apoiaram a campanha de Bolsonaro e continuam dando apoio a ele, e também ativistas bolsonaristas, que são blogueiros, que são militantes públicos, que estão sempre nas redes sociais. Ele mandou bloquear esses perfis e mandou também fazer a quebra do sigilo. Isso vai pegar um período da campanha. Isso pode, afinal, existem investigações na Justiça Eleitoral sobre a campanha exatamente sobre fake news. Você acha que isso pode acabar sendo utilizado, as investigações trocarem, né, o Supremo trocar informação com o STF, o TSE, e, de alguma forma, isso chegar nas ações contra a campanha bolsonarista? Olha, é difícil prever a essa distância das eleições, né, Vivian? É difícil prever. Agora, pelo ritmo e que vão essas coisas, é até possível. É até possível que se chegue a esse momento, que seria um momento realmente crucial. É de lembrar que, desde 2 anos atrás, o Supremo Tribunal Federal vem combatendo essa coisa chamada fake news. Eu participei, no último ano da presidência da Carmen Lúcia, da ministra Carmen Lúcia, eu participei de um dia de debates lá no Supremo Tribunal Federal e no Conselho Nacional de Justiça de um painel sobre fake news. Portanto, a preocupação do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos superiores, dos tribunais superiores, com relação às fake news. Até porque não é um fenômeno de hoje. Vem aí desde 2018, 2017, 2018, quando o presidente Bolsonaro, então candidato Bolsonaro, usou aí a larga, né, desse expediente de fake news, né, com utilização de bots, né, os chamados robôs, né, para fazer todo esse estrago que se fez por aí afora. Bom, mas eu acho o seguinte, é que, na verdade, Vivian, eu quero fazer aqui um parênteses,
nós estamos vivendo um momento muito delicado da vida política nacional. Não foi por acaso que a ministra Carmen Lúcia, ontem à noite, ou ontem à tarde, ontem à noite, início da noite, fez um pronunciamento num voto que ela estava dando na segunda turma que ela preside, criticando aí algumas ações que estão sendo levadas a efeito neste momento. E não também por coincidência, o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, fez, quase que no mesmo horário, um pronunciamento redigido, escrito, portanto, com um peso que é devido a esse tipo de documento. Ele fez um discurso alertando o país para as dificuldades do momento e, sobretudo, Vivian, chamando a atenção para a necessidade da conciliação, da concórdia, da boa convivência. Porque, no ritmo em que as coisas vão, a gente não sabe onde essas coisas vão parar. E aí vem a pergunta. Sabedor, o nível de informação. Sobre essa questão especificamente, dentro disso que você está dizendo, você concorda com aqueles que acham que Alexandre de Moraes passou dos limites? Que ele está exacerbando nas decisões dele? Ele que é o relator do inquérito, que é um inquérito que já foi bastante polêmico, na medida que ele foi aberto pelo próprio Supremo Tribunal Federal, sem a participação da Procuradoria-Geral da República, não é? E que tinha originalmente a pretensão de apurar ameaças a integrantes do Supremo. Então, ele tem sido acusado de estar exacerbando aí nas ações dele, nas determinações. O que você acha? Eu acho que essa alegação, que é sobretudo dos bolsonaristas, né, dos defensores do presidente Bolsonaro, eu acho que não é o caso. É a mesma coisa de dizer que o Celso de Mello, o ministro Celso de Mello, está também exacerbando, porque ele foi, inclusive, mal entendido por ninguém menos do que o general Heleno, quando ele mandou um expediente para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e, intempestivamente, o general Heleno, soltou uma nota dizendo que isso atrapalhava a estabilidade política do país. Era também uma maneira tosca do general Heleno interpretar uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, que, na verdade, não fez nada mais do que menos que cumprir um rito processual. Ele encaminhou para o Procurador-Geral da República um expediente para que o procurador dissesse sim ou não. Aliás, disse não, como era previsível. Né? A propósito, o Procurador-Geral da República considerou que pediu a suspensão, entrou com um pedido de suspensão no Supremo desse inquérito das fake news, né, que é o pivô de toda essa ação que aconteceu hoje da Polícia Federal. O que você acha desse personagem Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, e da argumentação dele, de que não houve a oportunidade de acompanhar a ação e tal? Não, isso para mim é chamado jurisprudência, né? Quer dizer, você está justificando alguma coisa. Na verdade, o Augusto Aras, com todo respeito que merece um Procurador-Geral da República, ele, na verdade, está temendo coisa pior. Ele está temendo que isso alcance a família Bolsonaro. E é evidente que ele está agindo muito mais como um advogado da família Bolsonaro do que como um Procurador-Geral da República, mandando simplesmente arquivar as coisas. Aliás, essa semana agora, se não hoje, deve entrar em julgamento aí uma ação de deputados mineiros. O Rogério, a Margarida Salomão, lá de Juiz de Fora, e mais um outro deputado que me passou o nome aqui agora,
pedindo também uma intervenção do Supremo Tribunal Federal, uma série de o que eles consideram desmandos do governo Bolsonaro. De qualquer maneira, o que eu vejo é isso. É o procurador Augusto Aras atuando mais como advogado de defesa da família Bolsonaro do que como um procurador-geral da República, com todo o respeito que me merece, claro, um procurador-geral da República. Mas não tem sido assim, até porque é bom lembrar que ele, Augusto Aras, foi escolhido, ele não era nenhum dos 3 nomes apontados pelo Ministério Público Federal para assumir a função. Ele foi escolhido, um nome tirado aí, digamos, do bolso do colete do presidente Bolsonaro para ser o procurador-geral da República. Aqui eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor do procurador Augusto Aras. Eu estou simplesmente lembrando que foi assim que ele foi escolhido. Ele não participou da lista tríplice votada pelo Ministério Público Federal. Ele foi escolhido como um nome de bolso de colete pelo presidente Bolsonaro para ser o procurador-geral da República, o que naquela época já levantou algum tipo de suspeição sobre seria a atuação dele. Agora, e ele está confirmando. Você não acha que, numa situação como a que você mesmo mencionou, um clima de tensão permanente e crescente entre os poderes, e ele não poderia funcionar aí, ou ele não teria aí uma ação de bombeiro, agindo dessa forma, ele, para além da questão de advogar, né? Vamos dizer assim, supostamente advogar para a família Bolsonaro, ele não estaria também agindo numa posição de bombeiro? Olha, eu acho que quem deveria ter essa atuação de bombeiro seria o presidente Bolsonaro. Ontem, a ministra Carmen Lúcia acenou nesse sentido. O deputado Rodrigo Maia também acenou. Aliás, acenou não, fez um apelo à concórdia e à conciliação. Hoje, ou seja, nesta quarta-feira, o presidente Bolsonaro fez uma visita ao ministro Toffoli, que está internado, está hospitalizado. Essa visita não é apenas uma visita de cordialidade, apesar de uma certa proximidade entre eles, né? Mas, de qualquer forma, me parece também ter sido um recado. Acontece, Vivian, é que entre o que o Bolsonaro faz e entre o que ele fala e o que ele faz, há uma distância muito grande. Ele, por exemplo, incentiva, né, aquelas manifestações em Brasília, né? Ele acaba colocando no Twitter dele postagens de outras pessoas como se estivesse avalizando esse tipo de coisa. Então, essas coisas não contribuem para que a gente viva ou volte a viver um clima de estabilidade política, um clima de uma certa harmonia. Veja só, Vivian, eu quero chamar aí a atenção, não sua, mas dos telespectadores da TV Assembleia, que o presidente Bolsonaro, e eu aqui não quero fazer nenhuma crítica odiosa ao presidente, longe disso, mas ele, a cada dia, para não dizer a cada semana, mas a cada dia, ele cria uma confusão, ele cria um clima adverso ao governo dele. Ele cria uma crise, como essa agora, da fake news, etc. Esse fake news não é a propósito, não é de graça que acontece isso. Isso vem de lá de trás, como eu acabei de falar agora, né, com você. Eu participei até de uma reunião, de um painel no Supremo Tribunal Federal sobre isso. Isso vem já de algum tempo. O Dias Toffoli, ao autorizar a abertura do processo da investigação, né, até sem ouvir o Procurador-Geral da República, ele o fez por motu próprio, porque ele viu que os ministros estavam sendo ameaçados.
Hoje nós, jornalistas, que estamos sendo ameaçados, se não agredidos. Mas ele fez isso e fez uma boa hora, porque nós estamos vivendo um clima tenso demais, Vivian, e perigoso, porque esse filme, em algum momento, nós já o vimos e podemos vê-lo novamente. Eu espero que não, mas é um momento de grande tensão entre os poderes, entre o executivo e o judiciário, entre o executivo e o legislativo. Ora, isso tem que ter um fim. Não é possível levar isso até o final. Eu queria te provocar com um artigo que eu li recentemente que falava sobre a nossa história recente, falando sobre esse momento, vai atrás e volta na história da nossa democracia recente, da normalidade democrática acontecendo com as eleições. E aí o autor pontua que esta não foi uma eleição de normalidade democrática. Eu queria saber se você concorda com isso. Isso dada justamente a esse comentário que você faz sobre essa atitude de enfrentamento que a gente sabe que é um artifício que é muito da personalidade do presidente, é um artifício que ele usa nas relações com seus adversários, ou é sempre uma atitude de enfrentamento. Você acha que nós perdemos aquilo que a gente chama de normalidade democrática, que essa eleição não pode ser tratada dessa forma? Olha, para dissabor dos bolsonaristas, aos quais eu respeito, claro, são eleitores como nós mesmos, mas é evidente que a eleição de 2018 não foi marcada pela chamada normalidade dos ritos eleitorais. A começar pelo fato de hoje ex-juiz Sérgio Moro ter levado à condenação o então líder das pesquisas, que era o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Com a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva, ele tirou o candidato mais forte, aquele que mais poderia enfrentar o Jair Bolsonaro. Muito bem. Tirado o Luiz Lula da Silva, entrou um reserva, o Fernando Haddad, que fez o que pôde fazer, herdou lá os votos do Lula, mas, enfim, ocorre logo depois, ou no meio disso aí, aquele atentado contra o então candidato Jair Bolsonaro, o que também não é uma coisa normal. Não vou nem dizer se há alguma suspeição com relação a esse tipo de coisa, mas um atentado à faca, né, contra um candidato a presidente da República não é um fato normal. Aquilo, evidentemente, inclusive aquilo provocou uma outra situação. Tirou o candidato Bolsonaro dos debates, coisa também pouco vista, né? Tirou o Bolsonaro dos debates. Tudo isso forma um conjunto do que eu chamo de anormalidade do pleito eleitoral. Não é? Você tem, então, o juiz que tira um candidato que pontuava, que liderava as pesquisas, você tem, na sequência, entra um candidato reserva, não quero aqui desmerecer o Fernando Haddad, mas é um candidato reserva. Não é? Você tem, no meio disso, outros problemas, como o Ciro Gomes, por exemplo, que foi embora, foi para Paris e largou isso aqui. No segundo turno. No segundo turno, claro. Você tem o candidato Bolsonaro vítima de um atentado, né? Um atentado que é de ser levado a sério, evidentemente, mas isso o tirou de todos os debates. Ele não participou de nenhum debate no segundo turno, nenhum debate, né? Em função dessa facada que ele levou. E aí é de ter a respeitar, talvez, aí a fragilidade dele, não só a fragilidade física, mas também a fragilidade intelectual. De maneira que isso tudo contribuiu para que houvesse esse resultado que nós estamos vendo aí, em que o candidato Bolsonaro, e ele aí está sendo coerente, viu, Vivian? Ele dizia lá atrás, na campanha, que ele ia desmontar tudo que estava aí.
Ele Pois está é, e nós desmontando podemos tudo. dizer que o que nós estamos vivendo agora, não é? Esse clima de instabilidade permanente e agora aí uma sensação de que estamos na iminência de uma guerra entre os poderes, né? Talvez isso seja uma expressão um pouco forte, mas, enfim, uma permanente instabilidade, né? E um claro conflito entre poderes. Nós podemos dizer que isso é consequência desse momento que não tem muita clareza, que não tem muita, que tem, digamos, que deixa em dúvida, não é? Não digo a legitimidade, mas a lisura de todo o processo, né? O conjunto do processo todo, os acontecimentos, né? Que desembocaram na eleição. Sim, sem dúvida alguma, foi um processo muito tumultuado por todas essas razões que eu apontei agora, né? E que, evidentemente, as pessoas não são obrigadas a concordar comigo, mas isso mostra que foi um processo tumultuado que deu no que deu. Ou seja, Nós estamos vivendo as consequências disso, você acha? estão vivendo as consequências disso, até porque, eu acabei de dizer, o Bolsonaro está sendo coerente com aquilo que pregou na campanha dele, apesar do acordo que ele fez com o Centrão, que ele dizia que não faria o toma lá da cá, e ele está fazendo exatamente isso agora. Ao juntar-se ao Centrão, que vai ser a base de apoio dele no parlamento, ele está desmentindo uma parte do capítulo que ele escreveu na campanha eleitoral, quando ele disse que não faria o toma lá da cá. Está fazendo agora. Mas, enfim, todo esse processo foi tumultuado e deu nisso aí. E aí, eu repito, ele está sendo coerente, porque ele disse exatamente isso, que viria desmontar tudo aquilo que estava montado nos últimos anos. Isso, você mencionou o Centrão, eu me lembrei de uma reunião que aconteceu hoje no Congresso Nacional, todos os partidos que representam o campo das esquerdas, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, eles fizeram uma grande reunião e tiraram de lá uma decisão de caminhar juntos, no sentido de enfrentar a escalada autoritária do governo Bolsonaro. Essa é uma cobrança que vinha se fazendo às esquerdas há algum tempo. Você acha que vai funcionar? Eu tenho minhas dúvidas, porque a esquerda brasileira ela é muito fracionada. E o Bolsonaro está explorando exatamente esse fracionamento da esquerda brasileira. Apesar de que ele vem caindo aí nas pesquisas, a última, por exemplo, da Xpress, da XP, desculpa, ele estava pontuando em 25% apenas de apoio, né, de aprovação. Apesar disso, ele vem explorando essa divisão das esquerdas. E se as esquerdas não se unirem programaticamente, não basta se unirem episodicamente, mas programaticamente, para oferecer ao país uma nova alternativa, uma alternativa de desenvolvimento, de crescimento, de emprego e tudo mais. Vivian, eu tenho as minhas dúvidas de que isso vai chegar a algum lugar, porque nós conhecemos as raízes da esquerda brasileira. Ela foi, desde o seu início, lá atrás, ela foi sempre dividida. Ela só conseguiu se aglutinar num único momento, quando teve que enfrentar, com o Tancredo Neves, a ditadura dos generais. Aí sim, ela se uniu e, com isso, conseguiram tirar a ditadura do poder. Agora, o clima de tensão ele cresce dia a dia, né? Talvez, quem sabe, chegando a uma situação mais limite, isso acabe acontecendo? Será que não? Porque, na verdade, as esquerdas não se uniram da noite para o dia para enfrentar a ditadura. Isso não aconteceu da noite para o dia. Não, exato. Eu acho o seguinte, eu acho que foi sintomático o pronunciamento ontem da ministra Carmen Lúcia. Eu acho que ela não fez aquilo à toa. Eu até conversei com ela
no início da semana, aliás, no final da semana passada, nós trocamos algumas ideias, evidente que não tem nada a ver com o que ela disse ontem, mas não foi por acaso que ela fez aquele pronunciamento. Assim como não foi por acaso que o deputado Rodrigo Maia fez também aquele pronunciamento de uma conclamação à concórdia, à conciliação, o que nome tenha, mas, enfim, há um apaziguamento dos espíritos. Aliás, a expressão é dele, apaziguamento dos espíritos, porque, nós, na verdade, nós estamos chegando aí a uma situação muito delicada. Né? Essa coisa do general Heleno peitar uma decisão de um ministro, Celso de Mello, uma pessoa ponderada como é o Celso de Mello, não é? E ele interpretar mal, não foi por acaso que ele interpretou mal. Ele interpretou mal porque quis interpretar mal, e com isso ele, inclusive, conseguiu aí o apoio de 80 generais da reserva, né? que coisa. E mais, o ministro da Defesa também subscreveu aquele Twitter dele. De maneira que essas coisas só vão complicando. A gente tem que, na verdade, pedir aí um basta ao Bolsonaro, um basta a uma radicalização, porque nós vamos acabar vendo aí o que não queremos. Né? E eu não sei como é que isso vai acabar. Agora, eu acho que atualmente o clima não é de 64. O ambiente é outro. O ambiente político é outro, não é o de 64. Portanto, pode se enganar aqueles que acham que podem repetir sem nenhuma punição o que aconteceu em 1964, o golpe que foi dado, não é, no presidente João Goulart. De maneira que essas pessoas podem também estar enganadas, avaliando mal aquilo, assim como avaliou o então general-chefe da Casa Militar de João Goulart, Assis Brasil, general Assis Brasil, que diz que tinha um dispositivo para enfrentar o golpe, né? Não tinha coisa nenhuma, nós vimos que não tinha. Assim também, aqueles que estão achando que tem hoje uma força militar, digamos, para enfrentar, não pode ter enganados também. E aqui é de lembrar uma expressão usada esses dias por um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O general, quando vai para o ministério, ele, ainda que seja da ativa, ele é um civil, ele não é mais um militar. Portanto, seria preciso que esses militares, que são aí, na verdade, tem 3 generais lá que dominam o presidente Bolsonaro, para o bem ou para o mal. Né? Nós sabemos que são 3, é aquele núcleo duro do governo. Portanto, esse pessoal também pode estar avaliando mal o seu dispositivo, assim como o general Assis Brasil avaliou mal o dispositivo lá atrás de João Goulart. A saber, Augusto Heleno, Luiz Ramos e Fernando Azevedo? Não, Braga Neto. O Braga Neto, verdade. São os 3 que hoje formam a guarda pretoriana do presidente Bolsonaro, para o bem ou para o mal. Lindenberg, sempre um prazer bater um papo com você, mesmo na quarentena. Pois é, mas eu estou aqui no sítio vendo um pôr do sol maravilhoso, viu? Eu estou vendo, eu vi a tarde cair refletida na imagem atrás de você, na verdade. Viu? Pois é. Mas, de qualquer maneira, essa quarentena, apesar de tudo, Vivian, essa quarentena nos leva a muitas reflexões. É um momento da gente estar indo fundo nessas reflexões que nós trazemos já, não é de hoje, de alguns anos atrás. Muitíssimo obrigada. Um abraço. Não seja por isso. Grande abraço.